Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nilo Diniz e hoje nós vamos entender mais o processo de conquista da América. Quais foram as razões que possibilitaram que a Espanha conquistasse a América indígena, tá bom? Então, na aula anterior, nós estávamos falando justamente do processo de conquista do Império Azteca e do Império Inca. E hoje a gente vai rapidamente sintetizar toda aquela história, toda aquela narrativa que eu contei para vocês, apontando justamente quais são as principais características, Quais são as razões que explicam tamanha dominação, tá bem? Então, antes de tudo, é importante dizer que na América havia em torno de 100 milhões de indígenas antes da chegada dos europeus, tá? Um século depois da chegada dos europeus, 100 anos da presença europeia aqui na América, esse número caiu para 10%. Então, 90% da população indígena da América morreu nos 100 primeiros anos, de colonialismo, de domínio espanhol e português, de domínio europeu aqui na América. E o que é que explica um domínio tão violento, uma mortalidade tão alta? Certamente só a guerra não seria suficiente para explicar. Só o sistema de trabalho, só a colonização também não explicaria uma mortalidade tão alta. Então é por isso que nós vamos explicar agora qual é a razão que possibilitou uma conquista tão rápida por parte dos europeus, tá? E aí, nesse sentido, o primeiro e mais importante das razões é justamente a guerra biológica. Como é que se deu essa guerra biológica? Os europeus trouxeram para a América inúmeras doenças que os indígenas eles não conheciam, que não fazia parte, das doenças comuns aqui dos indígenas. Eu estou falando de doenças como a varíola, a gripe, a catapora, também o tifo. Então, os europeus, sem se perceberem, sem se dar conta disso, trouxeram várias doenças e espalharam aqui entre os indígenas. Basta a gente perceber a nossa situação hoje, como a gente vive, como a nossa vida mudou por conta de uma única doença nova, mesmo nós possuindo todos esses sistemas de saúde, remédio e formas adequadas de combater a doença, conhecendo os mecanismos da doença, mesmo assim, olha como a nossa vida mudou por conta de uma única doença. Agora, imaginem vocês, dezenas de doenças chegando ao mesmo tempo para a América. Foi justamente isso que aconteceu com o indígena. Então, a chegada do europeu para o indígena foi quase que uma maldição nesse sentido. Eles começaram a adoecer, e aí com a doença eles não podiam combater direito, não podiam trabalhar, e isso desestruturou completamente a sociedade indígena. Daí o fato de, quando eu expliquei para vocês na aula passada como se deu o processo de conquista, eu falei que essa conquista ela nunca se deu no primeiro momento. Talvez vocês lembrem, O Cortés primeiro chega na cidade, sequestra por um tempo Montezuma, foge da cidade e só num segundo momento é que ele consegue conquistar. O Pizarro faz a mesma coisa, o mesmo movimento. Por que é que eles só conquistam as capitais dos impérios numa segunda tentativa? Porque é justamente nessa segunda tentativa que a doença já se espalhou, que a população local não tem defesa e aí vai morrer justamente porque não consegue lutar direito, tá bem? Outro fator muito importante para a gente compreender essa conquista rápida dos espanhóis são justamente as rivalidades internas. Lembrem também mais uma vez que eu falei primeiro que o Cortés ele derrota um povo, os tlaxcaltecas, e é a partir da aliança que ele faz com esse povo que ele segue em direção à capital de Tenochtitlán, que ele segue com o seu exército mestiço, como eu mostrei para vocês na última aula, para dominar a capital do Império Azteca. Então esses povos indígenas, eles não eram todos um só, tá? Eles tinham rivalidades internas, eles tinham as suas diferenças, as suas brigas, e os europeus eles têm muita habilidade em explorar essas rivalidades,
atiçar essas brigas e colocar um indígena contra o outro. Tá? Essa é uma estratégia muito utilizada pelos europeus. Então eles voltam os indígenas contra os outros grupos e assim eles não precisam ser a força de dominação, tá bom? E o último e menos importante dos fatores, tá? Esse aqui é o menos relevante, são as armas europeias. Então por muito tempo se achou que o armamento europeu, né, que o uso da arma de fogo principalmente, era o maior motivo da conquista. Hoje a gente percebe que, apesar disso dar uma certa vantagem para o europeu, essa vantagem era relativa, era muito pequena, porque muitas vezes essas armas não funcionavam adequadamente, porque com a viagem a pólvora se molhava, ficava úmida, né? Era difícil armar a arma novamente, né? Já que não havia o cartucho, eles tinham que preparar a bala no momento, então jogava a bala, jogava a pólvora, batia. Isso tudo era muito difícil fazer durante a guerra, tá? Então a arma europeia, ela é um fator que ajudou sim, mas ela é mais um fator simbólico do que um fator efetivo, tá? É simbólico porque os indígenas realmente se espantavam com barulho, né? Com a capacidade mortal daquela arma, né? Então isso gerava um medo, mas era mais apenas um medo da mente dos indígenas do que de fato uma arma efetiva. Tá bom? Então esses são os três principais fatores da conquista. E aí eu trouxe um exemplo, né, de uma imagem produzida pelos indígenas do México, já no mesmo período das doenças, onde eles percebem, né, finalmente que a doença é um fator importante para essa dominação. Tá? E aí nós temos justamente essa primeira pessoa falando com o doente, né, e um símbolo que parece o hálito, parece o seu vapor indo ao doente, tá? Então eles notam que essas doenças, elas passam pelo ar. Abaixo dessa imagem a gente vê também a mulher falando e a doença, né, representada aqui por esse sopro, mais uma vez, saindo da boca dela, tá bom? Então, esse é o processo da conquista. Os três principais fatores são as doenças, a rivalidade interna e as armas europeias. E aí, era basicamente isso que eu tinha para tratar com vocês hoje, tá bom? Uma aula rápida só para sintetizar, só para explicar por que é que os indígenas foram derrotados tão rapidamente pelos europeus, mesmo esses europeus sendo minoria. Tá? Então, é justamente por conta desses três fatores. Agora eu espero que vocês façam os exercícios e nós nos vemos na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.